Olá, seja bem-vindo a mais um culto, a mais um tempo de manifestação de Deus no seu coração. Como é que foi o seu Natal? Você experimentou boas coisas do Senhor? Você experimentou o Cristo do Deus vivo presente nos seus relacionamentos e em suas comemorações? Desejo do meu coração é que esse fim de ano Deus fale ainda mais ao seu coração. Você é muito bem-vindo. Compartilhe, por gentileza, o link dessa transmissão para que mais pessoas sejam abençoadas. Nós vamos ter um tempo de oração e eu quero clamar para que você, neste momento, se coloque na presença de Deus. Talvez Deus tenha trazido você até este momento, até este lugar, porque Deus deseja falar com você. Nós estamos encerrando um ano de gratidão. Vamos começar um novo ano, um ano de desafios diante do Senhor. E Deus deseja estar presente nos detalhes da sua história. Você pode fechar os olhos, nós vamos orar clamando a presença de Deus. Pai amado, abençoe este ajuntamento. Nós estamos reunidos em nome de Jesus e damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para ministrar ao nosso coração, para falar conosco através da Tua palavra. E nós clamamos para que o Senhor aceite a nossa adoração de corações que desejam buscar cada vez mais a Tua presença. E nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Você já apresentou diante de Deus os seus motivos? Eu quero desafiar você a colocar os seus motivos. Talvez você vai colocar aí, ao olhar para trás, motivos de gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez, por tantas coisas que Ele tem feito, por livramentos, por cura, por restauração que Deus trouxe para a sua vida. E talvez ao olhar para o ano de 2023, você vai se colocar nas mãos do Senhor para que a vontade dEle seja realizada, para que você se aproxime cada vez mais, para que você se apaixone pelo Senhor, para que a vontade desse Deus seja realizada na sua vida. É isso que você deseja? Então eu queria convidar você para orar. Talvez você está colocando aqui motivos por pessoas, né? Mas eu queria que você, ao orar nesse momento, olhasse para trás com gratidão e para frente com o desejo de que a vontade de Deus seja estabelecida. Você pode fechar os teus olhos. Pai amado, eu oro por cada pedido dos teus filhos, ó Deus, que estão sendo colocados neste momento. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eu olho, ó Deus, para este ano de 2022 com gratidão. Por isso, diante do Senhor, nós queremos dizer obrigado, Pai, porque o Senhor esteve presente nos momentos de perdas, nos momentos de lutas, nos momentos de dores. O Senhor esteve presente, ó Deus, nas novas oportunidades que o Senhor nos deu. E nós somos gratos, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E ao olharmos para o próximo ano, nós clamamos, ó Deus, para que o Senhor se manifeste, nos conduza para o centro da Tua vontade, faça com que a nossa fé cresça cada vez mais na direção do Senhor e todos os pedidos apresentados, ó Deus, sejam atendidos para trazer honra, louvor e glórias ao Teu santo nome. Por isso eu clamo as bênçãos do Senhor e a direção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que está aqui neste momento, por cada família representada, e nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.
temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Eu quero compartilhar com você um pouco mais da palavra de Deus, onde nós vamos aprender coisas, para colocarmos em prática na nossa vida nesse ano que está começando, no ano de 2023. Deus, Ele sempre nos chama a viver pela fé. E nós precisamos buscar intencionalmente, para que a nossa fé seja fortalecida, aumente a nossa fé no ano de 2023 e Deus se manifeste de forma extraordinária na nossa vida. O que é fé para você? Você já parou para pensar? Talvez para você fé tenha a ver com algo místico ou talvez sobrenatural. Para você fé é quando você acredita ao ponto de receber talvez uma cura para a sua vida ou para a vida de alguém que você conheça, ou simplesmente ter fé é baseado em você poder receber algo para você mesmo. E você tem fé ao ponto de dizer aquilo e colocar aquilo diante de uma circunstância, e quando aquilo é realizado, você entende que teve fé. Ou talvez fé é você crer que Deus está no controle da sua vida em toda e qualquer situação. Ou ainda experimentar o sobrenatural de Deus, o extraordinário de Deus. Para uma criança, talvez, a fé é baseada quando ela se lança, de um lugar alto nos braços do pai e experimenta, aquele cuidado vindo daquele pai que ela confiou que a seguraria ou que o seguraria no momento em que fosse lançado nos braços do pai, Abraão, ele é o pai da fé, a palavra de Deus vai nos ensinar no livro de Gênesis. A história de Abraão é uma história repleta de uma experiência extraordinária de obediência a Deus. Você já parou para pensar isso? Abraão, quando ele foi chamado, ele tinha ali por volta de 75 anos. Ele era um homem que era bem sucedido em seus negócios. Ele tinha uma esposa que ele amava e era uma esposa companheira, uma esposa bonita. Ele tinha muitos empregados, aqueles que o serviam ali. Ele era uma pessoa religiosa e respeitado na comunidade pela forma como ele exercia a sua fé. Mas, acima de tudo, ele era um homem, um ser humano normal como eu e como você. Da mesma forma, ele tinha virtudes e ele também tinha áreas de crescimento, ele tinha defeitos, ele errava e ele acertava, ele era um pecador como qualquer outro homem. E ele teve um encontro com Deus
tão importante que fez com que 12 capítulos do livro de Gênesis fossem dedicados à sua trajetória com Deus, à sua vida, à sua caminhada espiritual. E essa caminhada revela um relacionamento de cada vez mais intimidade com Deus e dependência, fazendo com que a fé de Abraão fosse algo extraordinário que fez com que ele fosse citado também lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé. Nós podemos dizer que Abraão experimentou mais intensamente a presença de Deus em seu relacionamento. O nome dele era Abrão, que significava grande pai ou pai exaltado, e Deus muda o nome dele para Abraão, que significava pai de muitas nações. E isso aconteceu por causa desse encontro que teve com o Senhor, que Abraão teve com o Senhor ali no capítulo 12 do livro de Gênesis. Nós poderíamos resumir a trajetória de Abraão como a experiência que ele teve de um Deus provedor. Nós poderíamos dizer que o resumo da história dele significava que Deus sempre haveria de prover a necessidade que ele, como filho amado, tinha diante do Senhor. Deus tem sido provedor na sua vida, é aquele que tem levantado aquilo que você precisa, seja nas áreas físicas, nas áreas espirituais ou emocionais. Você tem experimentado a ação de um Deus vivo da mesma forma como Abraão, ele experimentou. Deus tem sido seu provedor. Como Deus tem agido na sua vida, você tem sido capaz de perceber e experimentar o agir desse Deus na sua história. Lá no capítulo 12, quando Deus o chama, Abraão faz um pacto com o Senhor. E ali tem um início de uma história de manifestação extraordinária de Deus através da vida do seu servo. Nós vemos ali Deus tomando a iniciativa e escolhendo Abraão na nossa história, na minha e na sua história. Deus sempre toma a iniciativa em nosso favor. Você já parou para pensar nisso? Quando nós olhamos para o amor de Deus, nós vemos que Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. É Deus agindo na história, começando, nos dando a oportunidade, agindo em nosso favor. Quando eu penso num novo ano, eu vejo que a nossa vida ela é cheia de oportunidades, e oportunidades que nós temos de provar e experimentar a nossa fé. O próximo ano, o ano que vai iniciar, é um ano de oportunidades. Você já parou para pensar nisso? É um ano em que você tem a oportunidade de experimentar a boa mão do Senhor sobre a sua vida em todas as áreas. E quando Deus ele chegar diante de você e o convocar e o chamar, você precisa aprender a fazer como Abraão fez. A resposta de Abraão foi aceitar o desafio que Deus tinha para a vida dele, o desafio que foi dado por Deus. E Deus tem desafios a mim e a você também. Deus tem novos desafios para a sua vida, e o desejo do meu coração é que você experimente os desafios de Deus, porque eles certamente irão levar você para o centro da vontade de Deus. Foi assim com o Pai, o seu coração. Foi assim com Abraão, o seu coração está disposto a experimentar mais de Deus nesse ano que vai começar, nesse ano de 2023. Eu quero que você experimente o melhor de Deus para a sua vida. Quando eu olho para a história de Abraão, eu vejo que Deus ele nos chama para ir. Ele nos chama para irmos na direção daquilo que Deus tem preparado para nós. Da mesma forma como um dia ele olha para Abraão, escolhe Abraão, porque ele tinha planos para a vida dele, Deus ele tem olhado para mim e para você dessa forma estratégica, para que os planos do Senhor sejam cumpridos na minha vida e na sua vida. Às vezes nós vivemos uma vida de escravidão dos nossos ídolos.
Nós vivemos uma vida tão aprisionadas ou focadas em nós mesmos que nós às vezes nos perdemos na caminhada da nossa vida. E por isso que é necessário que Deus ele tome a iniciativa de desafiar o nosso coração para que a gente ouça aquilo que Deus tem para nós. Às vezes mesmo vivendo uma vida religiosa, uma vida correta, uma vida onde intencionalmente buscamos fazer coisas boas para com as pessoas, para com a nossa família, às vezes Deus precisa vir até nós e dar um toque especial para que a gente entenda a direção que Deus deseja que nós vivamos. Foi isso que aconteceu com Abraão. Dá uma olhada lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do verso 1. A palavra de Deus vai dizer: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou a sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e os seus servos comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aqui é o momento em que a palavra de Deus mostra o toque de Deus especial na vida de Abraão, onde Deus se revela dizendo que ele seria aquela pessoa que influenciaria, as nações, homem que seria usado por Deus se aceitasse o desafio do Senhor. E no momento em que Deus chega e diz: olha, Abraão, vá para a terra que lhe mostrarei, ele foi aprovado, porque ele foi obediente àquilo que Deus estava dizendo. Ele se demonstrou com um coração ensinável e desejoso para que a vontade do Senhor ela fosse feita. Por isso que Abraão ele aceitou o desafio de fé e foi obediente ao seu chamado. Você tem sido obediente e está atento ao chamamento de Deus na sua vida? Quais são as ordens, direcionamentos, chamados que Deus tem levado até você para que você possa experimentar o agir do Deus vivo hoje? O agir de Deus vivo na sua história a partir desse novo ano que vai começar. Existem muitas pessoas que colecionam experiências de um passado religioso. Pessoas que têm em suas memórias grandes feitos de Deus, mas isso talvez aconteceu lá no passado. E tem pessoas que se agarram tão firmemente a essas experiências do passado que fazem com que novas experiências não aconteçam. Essas memórias que existem do passado, elas praticamente servem como um troféu, para que mostrem aquilo que Deus já fez, mas pessoas que às vezes são incapazes de gerar ou de experimentar novas experiências diante de Deus, porque o seu coração não está aberto para que a vontade de Deus prevaleça. Não existe mais a intenção dentro do coração de experimentar coisas novas do Senhor, e eu deixo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, de lado, e eu acabo simplesmente focando no meu passado e não naquilo que Deus tem para a minha vida hoje, para a vida da minha família hoje, para o meu ministério hoje. Você é uma pessoa que tem colecionado o agir de Deus no seu passado, mas não tem experimentado novos desafios do Deus vivo na sua vida. Deus deseja que você experimente o agir dele onde você está vivendo. A palavra de Deus, lá no versículo 3, diz que por meio de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Sabe o que isso significa? Significa que a nossa obediência, ela sempre vai produzir bênção para nós e para as outras pessoas que estão ao nosso redor.
Obedecer a Deus normalmente vai envolver algum sacrifício da nossa parte. A pergunta que fica para o seu coração e ao mesmo tempo o desafio é: você está disposto ou você está disposta a abrir mão de sonhos pessoais para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida e na sua história? Você está disposto a fazer um sacrifício em prol daquilo que Deus tem preparado para a sua vida? Deus, Ele sempre nos chama, Deus, Ele sempre nos direciona a irmos na direção de pessoas, a irmos na direção de projetos que Deus tem preparado para a nossa vida, e isso exige de nós uma resposta em obediência ou simplesmente ignorarmos aquilo que Deus, Ele tem para as nossas vidas. Você está disposto a ir na direção do projeto de Deus que Ele tem preparado para a sua vida, para a vida da sua família, para o seu ministério nesse ano de 2023? Talvez Deus deseja colocar diante de você um novo emprego, uma nova colocação profissional, ou talvez Deus vai desafiar você a assumir ministério, a fazer discípulos, a assumir a sua responsabilidade de Deus, de que Deus o chamou, ali em Mateus 28, no seu chamado primordial para fazer discípulo, para amar pessoas, e isso talvez vai exigir o sacrifício de você sair da sua zona de conforto. Deus tem chamado a mim e a você para irmos, para fazer a diferença onde nós estamos e não vivermos das histórias que experimentamos simplesmente no passado. Essa história tem o seu valor, essa história é forte e impactante, mas Deus deseja forjar em nós e através de nós novas marcas do mover de Deus na vida de pessoas que estão ao nosso redor e dentro do nosso coração. Só que Deus não só chama a gente para ir. Você sabia que Deus, às vezes, Ele nos chama para continuar onde estamos? Eu me lembro de algumas experiências que tive, de sondagens ao ministério pastoral, onde o meu coração às vezes se alegrou e de repente veio uma convicção muito grande de Deus de que não era para ter uma mudança naquele lugar, e era para eu permanecer onde eu estava, e isso não estava acontecendo simplesmente por rebeldia em não ir na direção de Deus, mas por entender que Deus não desejava que aquilo seria a direção. A convicção no meu coração de que não era a vontade de Deus, e Deus confirmou isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos experiências também de homens de Deus que às vezes colocaram coisas diante do Senhor e receberam às vezes negativa do Senhor ou mudança de direção na ação que deveria ser colocada. Uma passagem que me lembra muito claramente no coração é no início ali das viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele está pronto para ir na direção da Ásia e de repente, num sonho, numa revelação de Deus, o Senhor o manda ir na direção da Macedônia. Atos capítulo 16 vai mostrar essa história, você pode ler depois e ser abençoado. Irmãos, quando nós nos colocamos na presença de Deus, nós nos deixamos usar pelo Senhor, nós seremos capazes de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus em tudo aquilo que nós formos fazer. O importante é o nosso coração estar sensível à direção de Deus. O que impede o nosso coração de se tornar um coração insensível naquilo que Deus tem para nós? Isso pode ser pecado. Pode ser pecados de rebeldia ou talvez de comodismo que impeça a nós de ouvirmos a vontade de Deus e nos levarmos a uma experiência diferente na presença do Senhor. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós vamos apresentar-nos com corpo e alma, com o nosso desejo de agradar aquele que deseja o melhor para a nossa vida e para a nossa história. Por isso que existem momentos na nossa vida que nós vamos permanecer, onde estamos, talvez num trabalho, num ministério, onde nós vamos permanecer na cidade em que nós estamos, na atuação em que estamos fazendo. E nós vamos experimentar o melhor de Deus na nossa vida.
Fiéis, consagrados, confiantes e seguros, continuar onde estamos porque fomos chamados e não por fugir ao nosso chamado. É assim que Deus faz, é assim que Deus deseja fazer. O nosso coração, o segredo disso é estar sensível ao toque de Deus e ao direcionamento do Senhor na nossa vida. Olha só o que aconteceu ali na história de Abraão. Ele é chamado, ele aceita o chamado e logo depois, no versículo 10, vai começar a dizer que houve uma grande fome onde eles estavam. E isso os obrigou a ir até o Egito e passar algum tempo ali, porque a fome era muito rigorosa, diz o versículo 10 da palavra de Deus. Mais uma vez ali, Abraão ele está sendo provado diante da circunstância de uma necessidade que ele veio a sofrer. A palavra de Deus vai dizer que chega a fome e que ele sai daquele lugar e ele vai procurar ajuda ali. O que estava acontecendo? Ele estava enfrentando uma crise, que era a fome, e ele começou a sentir medo, o coração dele começou a sentir medo, e de certa forma houve uma desconfiança ali de que Deus o proveria no momento daquela dificuldade. E aí Abraão toma uma decisão humana, com o coração humano, ele tenta resolver os seus problemas do seu próprio jeito, e não do jeito de Deus. Faltou fé, fugiu para o Egito. A sua fé em Deus, aquela fé se derreteu como uma barra de gelo no verão. Foi se esvaindo e de repente aquele homem que havia sido chamado momentos antes está tendo a sua fé provada. A vida não é um corredor reto e tranquilo que nós percorremos livres e sem empecilhos, mas um labirinto de passagens pelas quais nós devemos procurar o nosso caminho, perdidos e confusos de vez em quando, presos em um beco sem saída. Porém, se tivermos fé, uma porta sempre será aberta para nós. Não talvez aquela sobre a qual nós mesmos nunca pensamos, mas aquela que definitivamente se revelará boa para nós, na direção daquilo que Deus, o Senhor, Ele tem para as nossas vidas. Olha só, ao passar por dificuldades, Abraão ali, ele agiu do jeito que ele, como ser humano, ele desejava. Ele acabou mentindo por causa da sua esposa, que era uma esposa bonita, e de repente ali Deus pesa a mão sobre aquele lugar e ele estava ali no Egito, fugindo daquela fome, e ele precisa amargar o preço da mentira que ele contou, da falsidade que ele levou. E aqui nós temos aqui a terceira grande lição. Deus nos chama para sermos verdadeiros. Deus deseja que em mim e em você aquilo que prevaleça sempre é a verdade. Que a gente fuja de tudo aquilo que nos atrapalha, impedindo o real e verdadeiro agir de Deus, do Senhor, na nossa vida. Lá no versículo 11, a palavra de Deus vai dizer que quando estava chegando ao Egito, ele disse a Sarai, a sua mulher: bem sei que você é bonita, e quando os egípcios a virem, dirão: esta é a mulher dele, e me matarão, mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem por amor a você, e minha vida seja poupada por sua causa. Olha só, diga que você é minha irmã. Uma mentira. Ele foi reprovado naquele momento. Ele mentiu, uma meia-verdade, porque afinal de contas existia um parentesco, mas meia-verdade diante de Deus é mentira inteira. Salmo 42:7 vai dizer: olha, um abismo chama outro abismo, então fuja da mentira, traga a verdade para a sua vida. Quando eu olho para a atitude de Abraão, eu identifico algumas coisas. Ele teve ali uma atitude muito egoísta. Ele pensou apenas na sua própria segurança. Ele foi incapaz de talvez se colocar no lugar da sua esposa. Sabe o que o pecado faz? Ele nos impede de considerar o outro, porque existe um egoísmo que toma conta do nosso coração. Todas as vezes que você se deixar levar pelo pecado, você pode identificar que existe um quê de egoísmo dentro do coração, no mais profundo da sua alma.
Sabe qual que é a aplicação para nós? As suas decisões, aquilo que você tem feito ou buscado fazer, tem exigido de você algumas atitudes que te joguem para fora do egoísmo? Ou talvez ao olhar para você, você tem identificado que atitudes e escolhas vindas da sua parte têm sido egoístas. E hoje Deus está dizendo, olha, era momento de parar isso, e é momento de você começar a levar em conta aquelas pessoas que estão ao seu redor. E não somente você será abençoado, mas as pessoas que estão ao seu redor também serão abençoadas. Quando eu olho para Abraão, ele foi uma pessoa fraca. Ele não considerou que Deus o protegeria, aquele Deus que o havia chamado. E o pecado, às vezes, traz a mim e a você, traz a nós uma visão muito limitada da vida. Ele temeu por sua vida chegando no Egito, ele não foi capaz de enxergar além daquela situação. Quais são as circunstâncias da sua vida que tem feito com que a sua visão se torne limitada? Aquilo que talvez tenha impedido você de enxergar o todo que Deus tem para a sua vida. É muito interessante, ao olhar para Abraão, faltou fé no pai da fé. Faltou fé no pai da fé. Deus deseja que nós nos lancemos de corpo e alma, as nossas decisões e sonhos diante do Senhor, para que a vontade dEle seja feita e a nossa fé seja fortalecida nesse ano que está iniciando. Deus nos aceita como somos e pacientemente nos leva a ser quem Ele deseja que nós sejamos. Deus deseja nos moldar, forjar em nós o caráter de Deus, para que a gente exale o bom perfume de Cristo através das nossas vidas. E nos momentos em que nós humanamente somos guiados pelas nossas próprias decisões, o nosso coração seja capaz de identificar e imediatamente nós tomarmos a decisão de voltarmos para aquilo que Deus, o Senhor, Ele tem para a nossa vida. Nós temos que aprender a intencionalmente buscar a fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Você aceita esse desafio para o ano que vai começar, para o ano de 2023? Que o texto lá de Lamentações possa ser o texto que vai marcar a sua vida e o seu relacionamento com Deus. Lamentações 3:21, a palavra de Deus vai dizer: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Que a sua esperança seja depositada no Senhor, no Deus vivo. E nesse ano que vai começar, logo, daqui a algum tempo, você experimente o melhor de Deus, a sua fé aumente na direção do conhecimento do Senhor e na dependência do Deus vivo. Da mesma forma como Abraão, ele foi obediente, pela fé Abraão, ele obedeceu quando foi chamado. E que você experimente o fruto dessa obediência nesse ano que se inicia e o amor de Deus, a graça do Senhor seja derramada sobre o seu coração. Queria desafiar você a orar sobre isso, a orar para qual é a direção que Deus deseja que você vá, para que qual seja o direcionamento específico do Deus vivo para o teu coração, para que você experimente novas marcas da presença de Deus na sua história. Talvez o toque de Deus no seu coração nessa noite seja esse, para que no próximo ano você tenha novas experiências com o Senhor, que levará você a uma realização plena na direção da vontade do Pai. Será que Deus tem chamado você para ir na direção de pessoas, para o centro, ir na direção do centro da vontade de Deus na sua vida? Ou será que Deus deseja que você permaneça onde você está? Que Deus abençoe a sua vida e o ano de 2023 Deus faça milagres na sua história. Tudo se desfaz.
o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti. Para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que tenho é Senhor, eu te dou. Dar-te mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Perdão, Senhor, é o que mais quero, és o meu Redentor, a essência do meu louvor. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu louvor. Você foi abençoado, eu espero do fundo do meu coração que esse ano que vai começar a sua fé cresça, aumente ainda mais e você experimente cada vez mais a vontade do Senhor na sua vida. Quero deixar o convite, nós teremos aqui no dia 31 às 19h30 o nosso culto de gratidão a Deus pelo ano de 2022 e já vamos clamar pelo ano de 2023. Então no sábado, dia 31, nós estaremos reunidos às 19h30. Você é nosso convidado a estar conosco. Depois do culto ali nós vamos ter um momento aqui de confraternização, né? Nós vamos ter algumas frutas aqui e você vai poder sair para passar ali a sua passagem de ano, junto com a tua família, com pessoas que você ama, com discípulos amados, e vocês estarão em oração junto pelo ano que se aproxima, que seja um ano de louvor e glórias ao nome de Deus e que o seu coração experimente a vontade do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e a sua história, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja comigo, esteja com você e com todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.